Amém. Vamos lá, pessoal. Nós estamos trabalhando uma série aqui nos jovens nesse final de ano e a gente resolveu dar um pulo no Antigo Testamento. A gente tem falado sobre a vida de Jonas, né? A série sobre a vida de Jonas, e essa série a gente tem trabalhado, né, a história do profeta, e a gente deu o título dessas mensagens sobre, né, fugindo de Deus, que foi exatamente o que o profeta viveu. Né? Se você não escutou a primeira mensagem dessa série, a gente teve o culto. Deus está aqui. Tocando os nossos corações, amém. Como eu estava falando, essa mensagem, a primeira mensagem da série está lá no nosso canal do YouTube. Quero te incentivar, você entrar lá. A gente ministrou, foi em cima do capítulo 1 de Jonas. E hoje nós vamos ficar em cima do capítulo 2 de Jonas, né? E quero falar para vocês que é até difícil ministrar sobre esse capítulo. Por quê? Porque esse capítulo, ele conta o momento na vida de Jonas que ele está dentro da barriga do peixe. E o capítulo inteiro são 10 versículos e é basicamente uma oração que Jonas está fazendo dentro da barriga do peixe. Nós falamos na semana retrasada exatamente sobre o profeta Jonas ser esse profeta fujão mesmo. Ele estava fugindo de Deus, ele estava fugindo da vontade de Deus, fugindo daquilo que ele tinha sido chamado a viver, que era pregar a palavra para a cidade de Nínive. Eu já vou lembrar vocês um pouco mais. Mas Deus encontra esse cara, né? E agora ele está dentro da barriga do peixe. Né? Ele está dentro da barriga, ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe. E dentro da barriga do peixe Deus fala com ele. E é muito poderoso, porque essa oração que Jonas vai fazer, que só tem aí 10 versículos, né, desse capítulo, é uma oração muito profunda. E ela revela muito muitas vezes da nossa forma de viver com Deus, de entender a nossa condição, as nossas lutas. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Amém? Eu queria ler então aqui Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, porque são só 10 versículos. E depois nós vamos orar e daí nós vamos continuar a nossa série aqui ministrando. Amém? Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1, fala assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. O Senhor, o meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós oramos, nós sempre falamos isso aqui, que a tua palavra ela nunca volta vazia. A tua palavra ela tem poder para transformar os nossos corações. Deus, essa noite não é a respeito do que eu estou falando aqui, Jesus, simplesmente, Pai, mas é a respeito da tua presença, aquilo que o Senhor já tem feito no tempo do louvor, ministrado aos nossos corações. Eu oro, Jesus, para que tudo aquilo que a tua palavra fala aqui, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, eu oro para que a tua presença possa vir sobre nós, transformando cada um aqui, Jesus. Toca os nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, a gente acabou de ler uma oração de Jonas. Mas vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou na outra semana. Quem era Jonas, né? E também qual era a sua missão como profeta. Talvez você não veio na outra semana, vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou. Jonas era um profeta que ele viveu no Reino do Norte. Naquele tempo em Israel, né? Mais de 700, 800 anos antes de Jesus, depois de Salomão, Israel se divide em 2. Tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o profeta Jonas era um profeta que ministrava ao Reino do Norte. E esse Reino do Norte era um reino que não teve reis bons.
não tinham reis tementes a Deus, tiveram muitos profetas que profetizaram, inclusive para os dois reinos, mas não teve nenhum rei bom. E Jonas viveu num tempo de um rei chamado Jeroboão II, e inclusive ele profetiza coisas boas a respeito desse rei que era ímpio. Então já mostra um pouco do coração até ruim que Jonas tinha, um coração que talvez não estava buscando tanto a Deus, apesar de estar ouvindo a Deus, né? E certo momento ali na história desse profeta, Jonas, que era do reino do norte, Deus chama esse cara para ir ministrar a uma cidade chamada cidade de Nínive. E quando você estuda essa cidade, você vai ver que essa cidade era a capital do Império Assírio. O mesmo império que depois de 100 anos de Jonas, mais ou menos, viria e conquistaria o reino do norte e acabaria com tudo. Eles seriam a razão da ruína de Israel, né, do reino do norte. Eles acabariam com tudo. E a história nos diz que esse reino, né, o reino dos assírios, o império dos assírios, era um império terrível. A gente falou isso na outra semana. Eles matavam por esporte, praticamente. Depois de destruir as nações que eles conquistavam, eles pegavam os corpos dos soldados, encontravam as suas famílias e faziam com que as famílias carregassem os corpos. É isso que diz, né, os comentaristas. Eles esfolavam os soldados, quer dizer, eles cortavam a pele assim, dos caras, deixavam na pele viva para os caras sofrerem até morrer. E a maneira deles conquistarem era muito pior do que os babilônios e até mesmo que os romanos, que conquistavam até de maneira mais pacífica, né? Permitindo que as nações tivessem e mantessem as suas culturas. Eles faziam com que os povos se misturassem. E eles foram os responsáveis por fazerem o reino do norte se misturarem com outras nações. E daí no tempo de Jesus, quando tem os judeus, eles não se identificavam, não gostavam dos samaritanos, né, que era o reino do norte, exatamente por causa da impureza que tinha acontecido no tempo dos assírios. Quer dizer, os assírios eram esses caras responsáveis por causar muita desgraça assim, sobre várias nações, inclusive sobre Israel. Eles já tinham lutado várias vezes e Israel já tinha perdido muitas vezes. Então, Deus chega para o profeta Jonas e fala, olha só, Jonas, eu tenho um chamado para você. Você é chamado a pregar arrependimento para essa nação. Chegou a um ponto de calamidade, de maldade essa nação. Você precisa pregar que eles precisam se arrepender do que eles estão fazendo. E Jonas, recebendo então essa incumbência, ele não obedece a Deus. Ele pega um barco e ele vai para a cidade de Tarsis, que era uma cidade que ficava na Espanha. A gente falou na semana retrasada que era o oposto, mais ou menos, da cidade de Nínive. Era totalmente contrário. Quer dizer, ele rejeitou a Deus, mas ele não rejeitou simplesmente porque ele tinha medo desse império, né, dos ninivitas, mas era porque ele tinha medo de Deus se arrepender, de destruir aquela nação. No capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 2, eu falei também na outra semana de como chega um momento ali no mistério de Jonas que ele vira para Deus e ele fala, eu sabia que se eles se arrependessem, você voltaria para trás e não destruiria esse povo. Quer dizer, Jonas então, ele não queria pregar a palavra, não por causa do medo de morrer, mas por causa do medo daquele povo se arrepender. E ele foge então, e no meio do barco vem uma grande tempestade, lembra da história? E no meio da tempestade, Jonas estava lá dormindo. Jonas estava dormindo, o povo do barco, estava todo mundo preocupado com o que estava acontecendo. Eles acordam, então Jonas levanta, meio atordoado, né, com aquilo que estava acontecendo, e Jonas percebe que aquela tempestade era por causa dele. E daí Jonas fala para os capitães lá do barco, né, os tripulantes, fala, se vocês me enviarem, tudo vai ficar certo, tudo vai dar certo, é minha culpa, sou eu o culpado. No final eles jogam então Jonas dentro do mar, e daí chega um peixe, e a Bíblia diz que um peixe engole então Jonas, e Jonas passa 3 dias na barriga desse peixe, até o peixe cuspir de novo Jonas para o mesmo lugar que ele tinha saído. É o que a maioria dos comentaristas vão falar. Bom, e essa então é a história de Jonas, é aí que nós paramos. A gente falou na semana retrasada que Jonas então tinha uma característica muito, muito forte, que nós podemos identificar, de como Jonas ele tinha um coração orgulhoso. Ele não queria viver a vontade de Deus, ele não queria fazer o que Deus queria. Ele foge de Deus, né, exatamente por ter esse coração resistente ao que Deus queria fazer. Mas na barriga do peixe, a gente leu aqui nos versículos, nessa oração, Deus encontra esse cara. E é como se Deus chacoalhasse ele. Eu até coloquei como se Deus tivesse um encontro tão real com Jonas, que Jonas parasse para analisar a sua vida e pensar no que ele tinha feito, em quem ele era, qual era a sua missão, qual era o seu chamado, o que Deus estava fazendo. Essa é mais ou menos o que Jonas estava vivendo aqui no capítulo 2. E assim, eu quero entrar em alguns pontos, a gente vai analisar alguns versículos agora, mas eu gostaria que você, porque todo mundo aqui conhece a história de Jonas, sim?
maioria aqui já escutou, o cara lá que, até gente que não conhece a Bíblia direito, sabe, é o cara que estava dentro da barriga do peixe. E tem um problema nisso, muitas vezes por causa da nossa familiaridade com o texto bíblico, muitas vezes porque a gente conhece, já ouviu falar várias vezes, já contei essa história várias vezes. Hoje à tarde eu estava falando pro Gessé em casa, né? Vou pregar sobre Jonas. Daí o Gessé ficou até, nossa, Jonas, pai, a história que você sempre conta pra gente. Sim, vou falar sobre Jonas. E meu ponto é que muitas vezes por causa da nossa familiaridade, por causa do nosso até conhecimento já, de a gente ter lido tanto essa história, nós somos levados a achar que nós não aprendemos nada com esse texto, mas esse texto tem muito a nos ensinar. Como a gente orou aqui no início, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E eu quero ver com vocês, olhando para essa oração de Jonas e entender o que Deus está ensinando esse profeta e o que a gente consegue aprender, aplicar para as nossas vidas. Porque, mais uma vez, a vida de Jonas, a gente pode se identificar muito com ele. A gente falou na outra semana, quantas vezes nós fugimos daquilo que Deus nos chamou a viver? Quantas vezes nós vivemos os nossos sonhos, projetos pessoais, planos, muitas vezes nós vivemos os nossos relacionamentos, aquilo que a gente tem como alvo de vida e a gente nunca ora, ou vai completamente o oposto daquilo que Deus nos chamou a viver. Então, olhando para a história de Jonas, eu queria que você se identificasse com ele, porque ele é um cara muito turrão, muito orgulhoso, cheio de pecado, mas que mesmo em meio a todo o pecado desse cara, tão fraco, tão frágil, Deus vira para esse cara e fala, eu quero você. E alcança esse cara, né? E com a graça de Deus, Deus vem e começa a usar um homem tão pecador como eu e como você. Então nós vamos olhar para a história de Jonas e exatamente isso, aprender, olhando para ele e sempre refletindo o que Deus está nos ensinando. Amém? Dos 10 versículos que nós lemos aqui, eu gostaria de fazer 3 sessões. A primeira sessão que nós conseguimos, pelo menos, refletir, está entre o versículo 2 e o versículo 6, que é um momento onde Jonas percebe a sua condição. Ele começa a refletir no seu próprio coração e em quem ele é. Eu gostaria de ler mais uma vez, a partir do versículo 2, o texto fala assim, e disse, Jonas, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, e afundei até os fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Vamos parar aqui. Bom, mais uma vez, vamos pensar que Jonas está dentro da barriga do peixe. É muito louco a gente pensar que Jonas está dentro da barriga de um peixe, porque para nós é muito difícil a gente compreender. O texto não vai falar que é uma baleia, por exemplo, ou algo assim. Eu não vou nem entrar no mérito do que é esse animal, tá? A gente não vai. Se você quiser, vai para o college, a gente fala mais sobre isso. Aula de apologética, coisa do tipo, a gente vai... Não vou ficar defendendo aqui a Bíblia ou qualquer coisa do tipo. Fato é que Jonas está na barriga de um peixe e Jesus, depois de 700, 800 anos, afirma que Jonas estava na barriga de um peixe. E Jonas está nesse lugar, então, eu não sei como é que era, se tinha, talvez, algas marinhas, sei lá, oxigênio, como ele estava lá, mas ele estava, imagina ele, sentado talvez na língua ali do peixe, e ele começou a refletir. E a gente leu aqui que Jonas começa a pensar em quem ele era. Jonas, ele não conhecia Deus plenamente, mesmo sendo profeta. Jonas não conhecia a misericórdia de Deus, porque a gente vê até um preconceito. Olhando para o capítulo 1, a gente consegue trazer um relato de todos os pecados que Jonas tinha, como a gente falou na outra semana. Jonas era um cara orgulhoso. Jonas era um cara turrão, como a gente falou. Jonas era um cara que tinha seus próprios desejos, vontades, fazia o que bem queria. Jonas, a gente falou também na semana passada, ele era um cara preconceituoso, se a gente for pensar. Por que preconceituoso? Ele achava que a misericórdia de Deus não estava disponível para os outros povos. Ele achava que não valeria a pena pregar a palavra de Deus para uma outra nação. Então ele olhava então para uma nação que era uma nação pagã e falava, esses caras não merecem a Deus. Esses caras merecem morrer mesmo. Tipo, que se dane essa nação. Então ele era um cara que era até preconceituoso na maneira dele olhar para um outro povo, uma outra nação, e dizer, essas pessoas não merecem a misericórdia do Senhor. E
a gente consegue então pegar todo esse relato de quem Jonas era, né? E daí a gente pode pensar agora o que o profeta de Deus deveria representar. Na verdade, o que a nação de Deus deveria representar? Quando Deus escolhe a nação de Israel, a nação de Israel tinha sido chamada para ser uma nação que abençoava as outras nações, lembra? Quando Deus convoca Abraão, ele fala, de ti, né, serão benditas, em ti serão benditas todas as nações. Eu sei que isso foi cumprido plenamente em Jesus, mas de alguma forma as nações seriam abençoadas pela nação de Israel. Uma nação pequena, uma nação frágil, mas que através da misericórdia, do propósito de Deus, abençoaria outras nações. E Jonas então percebe o seu orgulho, Jonas então percebe a sua fraqueza, ele se vê então no meio do mar, né? Fala sobre muitas coisas que ele tinha acontecido, mas ele fala, fui expulso da tua presença, fui expulso do seu santo templo, ele vai dizer. Eu estou aqui no meio do abismo, né? Estou aqui preso, aprisionado, cego, estou aqui fraco. E Jonas, nesse momento, é o momento que Jonas, no seu desespero, está clamando por um arrependimento. Ele está falando, na sua oração, ele está virando para Deus e falando, olha só a minha condição, Deus. Olha tudo que eu fiz. Olha as minhas fraquezas, olha a maneira de eu fugir, né, da tua presença, a minha rejeição da tua vontade, as coisas que eu vivi. Deus, olha eu aqui no meio disso tudo. E é como se Jonas então, mais uma vez, fizesse, né, escaneasse a sua própria vida e falasse, o que eu fiz? Aonde eu estou? Olha aonde eu estou nesse momento. Eu fugi de Deus, eu estou na barriga na boca de um peixe, e olha aonde eu estou. Só nisso a gente já consegue, eu e você, nós conseguimos olhar para a vida de Jonas e nos identificar, não é verdade? Quantas vezes, no meio das burradas da vida, no meio das nossas má decisões, as nossas escolhas talvez afobadas, no meio da turbulência, das nossas responsabilidades, dos nossos sonhos pessoais, a gente se vê em volta de um monte de coisa que a gente tem que fazer. E como a gente falou na outra semana, a gente separa Deus e coloca Deus como se fosse um departamento da nossa vida, onde para algumas coisas eu vou orar e pedir para que o Senhor possa me abençoar. Então, quando eu preciso de uma cura, quando eu preciso do meu trabalho, né, preciso de uma promoção de trabalho, então daí eu vou orar, daí eu vou buscar, daí eu vou fazer. Mas para o resto, eu vou viver a minha vida conforme for. A vida vai me levando, as minhas responsabilidades vão acontecendo, e aí a gente se vê nesse lugar, e daí de repente, como a gente falou também na outra mensagem, vem uma tempestade, porque Deus usa as tempestades para nos acordar, e a gente se vê nesse lugar de se analisar. A gente se vê então, olhando para nós mesmos, falando, olha a minha condição, olha o que eu estou fazendo, olha onde eu estou, olha onde a vida me trouxe. Talvez esse seja você hoje aqui. Talvez no último ano aí, estamos chegando aí no final, você tomou várias decisões erradas, que não foram baseadas naquilo que Deus tem para a sua vida, talvez. Talvez você, como a gente falou também, não orou, não buscou o Senhor, e hoje você se vê olhando para você mesmo, olhando para o seu coração, e você está colhendo coisas que você plantou, que foram coisas ruins demais. E você se pergunta, cadê Deus? E daí vem aquele sentimento que pode ser um remorso ou pode ser um arrependimento, que foi exatamente o que Jonas fez. Que a gente pode confundir as duas coisas. Remorso é quando a gente se sente mal pelo que a gente viveu, mas nós não somos levados a viver nada diferente daquilo que a gente viveu, né? O remorso é só esse sentimento de culpa, mas eu continuo na lama das mesmas coisas, e muita gente acha que, inclusive, arrependimento é isso, mas nesse momento, Jonas, fazendo uma descrição do que ele tinha vivido, do lugar onde ele estava clamando por arrependimento, ele estava arrependido pelo que ele tinha vivido e feito. Então, a gente percebe que nesse momento da oração, é como se Jonas, mais uma vez, então, estava arrependido, mas uma coisa a gente percebe que é fundamental para esses 6 versículos que a gente leu. No versículo 2, ele já vai dizer assim, em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Arrependido, Jonas foi lá, se virou para Deus na barriga na boca ali do peixe e clamou. E buscou. Aí, então, o próximo ponto que a gente pode talvez entender e trazer para nós, traduzir para nós hoje é, no meio do desespero,
No meio do momento onde você se vê preso nas armadilhas do pecado, nas burradas da vida, você pode então decidir por duas coisas: ou se sentir com remorso, se sentir mal e continuar nesse lugar, ou se arrepender dos seus pecados, se arrepender do que você viveu, fez, decidiu, planejou e virar e se voltar para o Senhor. Porque a Bíblia vai nos ensinar claramente, o livro de Jeremias, o profeta Jeremias vai falar, depois vou ler um texto aqui que Jesus ele diz, né, a Bíblia diz que vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. O livro de Tiago vai dizer também, para a gente resistir o diabo e a gente buscar a Deus. Todas as vezes que nós nos voltarmos para Deus, Deus vai se voltar para nós também. Então a gente consegue entender que naquele lugar, Deus vira e busca o profeta Jonas. Deus busca o profeta Jonas lá no barco, enquanto ele estava dormindo. Deus leva o profeta Jonas através de uma tempestade e Deus joga aquele cara para dentro de uma barriga de um peixe. Antes de eu e você buscarmos a Deus, o Senhor já está nos buscando. Antes mesmo da gente perceber que nós temos feito um monte de coisas erradas da vida, para não falar outra coisa aqui, as cagadas da vida, né? Antes da gente fazer esse monte de coisa errada, meu amigo, minha amiga, o Senhor já está nos buscando. Ele já está nos alcançando, Ele já está nos encontrando, Ele já está convencendo do pecado, nos atraindo para a sua presença. Mas também tem uma resposta nossa de buscar, de clamar, de nos virar para Ele e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Olha a minha condição, olha como eu estou. Eu quero me voltar para o Senhor. É esse o convite que Jesus faz para nós. Eu já contei talvez essa história antes, mas eu lembro na minha adolescência, a experiência que eu tive com o Senhor de sair um tempo da igreja, né, e depois voltar, principalmente no momento, o principal momento foi um dia numa festa que meu pai foi para o encontro com Deus, eu fiquei sozinho e fui para uma festa, né? Tem bastante gente que sabe, mas tem bastante gente que não. E nessa época, era a época que eu estava, tipo assim, tentando entrar na vida louca, sabe? Filho de pastor e tal. Daí eu fui numa festa, e daí bebeu um monte, fiz um monte de coisa, um monte de cagada, né? E aí, você sabe, como eu não bebia, bebi qualquer coisa lá, já fiquei virado já, né? Dormi à noite na piscina, tava mal, assim, embrulhado, né? Querendo vomitar, acho que eu até já tinha vomitado no meio da madrugada, mas eu me lembro de acordar às 6 horas da manhã, e naquele lugar, eu já contei isso antes, eu olhar para a minha vida e falar: meu, o que eu estou fazendo daqui? O que eu estou fazendo comigo aqui? Eu tinha 16 anos de idade. Mas eu olhar para mim e falar: meu, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? As coisas que eu estou decidindo, por que eu estou aqui? Tipo, para que provar para mim mesmo, tipo, eu sou machão, que eu consigo fazer, que eu não preciso... Onde que eu estou com a cabeça? Mas eu lembro, ao mesmo tempo de eu olhar e não me reconhecer, eu lembro do Senhor vir e me invadir naquele momento. Era 6:30 da manhã. Meus pais, no encontro com Deus, que na época era um acampamento que a gente fazia, né? Não era na igreja, então eles não estavam na cidade, eu sozinho. E eu me lembro, naquele momento, o Senhor me alcançando e Deus falando para mim: eu não te criei para isso que você está vivendo. Não foi para isso que eu te gerei, não foi para isso, esse não é o seu propósito. E eu me lembro Deus, o Senhor me convencendo ali do pecado, daquilo que eu estava passando, vivendo, e me trazendo uma identidade novamente. O Senhor me alcançando. E naquele mesmo tempo, foram os momentos onde mais eu decidi ao Senhor realmente, assim. Foi como eu assumi a minha identidade em Cristo, percebi quem eu era. Depois disso eu comecei a viver outras experiências com o Senhor. Mas eu me lembro dessa busca. E o Senhor, eu creio nessa noite que Ele está nos buscando, mas Ele espera de mim e de você uma busca de todo o nosso coração. A Bíblia diz, né, em Lucas capítulo 11, Jesus ele fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Daí ele continua dizendo, né, porque todo aquele que pede, recebe. Né? Ele continua descrevendo uma realidade de receber até em fé. Mas deixa eu te dizer que a principal coisa que nós somos chamados a pedir a Deus é falar: Senhor, o que eu mais preciso é de Ti. Eu vivo, a minha maior satisfação, a minha vida toda é do Senhor.
A nossa maior busca, a nossa maior entrega precisa ser de estar nesse lugar e querer receber mais do Senhor e conhecê-lo plenamente. E quando nós temos essa convicção e esse entendimento de que o Senhor está nos buscando e atraindo cada um de nós para a sua presença, tudo começa a fazer sentido, não é verdade? Aquilo que a gente acha que é até por acaso, é sorte, estou passando algumas coisas. Não, é como se fosse assim, é Deus gritando com a gente, presta atenção. Eu estou chamando a sua atenção. Eu quero você. Eu quero transformar a sua vida, o seu coração. Você não foi criado para isso. Para de fugir. Para de fugir. E viva aquilo que eu te chamei para viver. Então, nesses versículos, do versículo 2 ao versículo 6, nós percebemos Jonas entendendo a sua condição, se arrependendo e clamando e buscando a Deus de todo o coração. Esse é um chamado para cada um de nós. Amém? Amém? Então aí comigo? Continuando, versículos 6 e 7. Quero ler versículos 6 e 7, então, a gente leu, do 2 ao 6, continuando versículos 6 e 7. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Jonas, então, vamos lembrar, mais uma vez, Jonas está na barriga, eu sempre falo barriga, mas não é barriga, na boca do peixe. Sei lá como, mas ele está na boca do peixe. Imagina agora Jonas naquele lugar. Talvez com as pernas cruzadas como um índio ali e tal, e parado, e meditando, e orando. E ele se arrependeu dos seus pecados, clamou ao Senhor, e no meio da oração, então, ele vira e se lembra da misericórdia e da graça de Deus. É como se a misericórdia e a graça de Deus alcançasse Jonas, depois dele lembrar da sua condição, lembrar do que ele estava vivendo, lembrar do que ele estava passando, lembrar da sua própria condição. Jonas, então, é chamado a orar, então, a orar pela misericórdia, pela graça, mas ele ora uma coisa que é muito diferente se a gente for pensar. Ele cita o templo, e não é a primeira vez, ele cita 2 vezes o templo nesses 10 versículos. Jonas vira e começa a olhar para o templo. Ele começa a olhar para o templo. Pensa comigo, por que Jonas, na barriga do peixe, começa a orar pelo templo? E para aqueles que não conhecem a história, lá em Israel, tinha o templo em Jerusalém. Antes era um tabernáculo, depois, no tempo de Salomão, foi construído um templo. E o templo era o lugar onde a presença de Deus habitava. Tinha lá o Santo dos Santos, já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas Jonas, ele é lembrado a orar pelo templo. É como se os seus olhos, então, se voltassem para o templo e ele se lembrasse do templo. E lendo os comentaristas bíblicos que falam a respeito disso, é como se eles falassem assim, que Jonas, quando orou pelo templo, ele se lembrou de pelo menos 2 coisas. Ele se lembrou primeiro do Santo dos Santos. Então, quando você estuda o templo, o templo ele tinha uma área que era chamada Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, que era o sacerdote mais importante ali do ano, ele entraria no Santo dos Santos, naquele lugar, e dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, com os querubins em cima, e dentro da Arca da Aliança tinha o quê? Tinha o cajado de Moisés, de Arão, perdão, e tinha as leis, as tábuas, os 10 mandamentos, toda a lei de Deus estava dentro do tabernáculo. Então, todo judeu, todo israelita que se lembrasse do templo, ele lembraria primeiro então do Santo dos Santos, se lembraria da Arca da Aliança, que era onde a presença de Deus habitava, mas principalmente da lei de Deus. A lei de Deus representava o estilo de vida que o israelita deveria viver. As leis cerimoniais, a maneira que ele teria misericórdia com relação aos seus companheiros ali, os seus irmãos israelitas, a maneira dele viver, tudo estava dentro ali da lei. A lei era algo que representava o alvo de todo judeu, todo israelita viver. Mas além disso, o Santo dos Santos também era um lugar, vamos lembrar comigo da história, que uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava com um bode, e ele matava um animal, e ele aspergia o sangue sobre o que é chamado em inglês, the mercy seat, que em inglês faz mais sentido do hebraico, que seria o altar de misericórdia ou o altar de propiciação. Lá um animal era morto por toda a nação de Israel. Era como se o sumo sacerdote ele falasse assim, Deus, se tem algum pecado que alguma pessoa do povo
não pediu perdão para o Senhor, não se arrependeu, está aqui um animal que está sendo morto, que vai receber então a punição pelo pecado de toda a nação. Então ele matava o animal, aspergia o sangue era derramado. Então essas duas coisas estavam sobre... Quando um judeu pensava no templo, ele pensava exatamente nessas duas coisas. Essas duas coisas eram importantíssimas, o altar da propiciação e a lei de Deus ali dentro. Vamos trazer para nós na nova aliança. Porque lá representava um lugar onde a presença de Deus estava. Um lugar de comunhão, um lugar do estilo de vida. Quando nós estamos passando por esses momentos de crise de identidade, de não saber quem nós somos, ou mesmo de fugir de Deus nos encontrar, é nesse momento onde nós precisamos ter os nossos olhos em Cristo Jesus. João capítulo 2, o próprio Jesus ele vai dizer que ele era o templo. Ele vira para os fariseus, se você lembrar lá da história, ele chega com um chicote e ele começa a quebrar, porque os caras estavam vendendo um monte de coisa dentro do templo, ele quebra as coisas que estavam vendendo. Depois de quebrar, chegam os fariseus e falam, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Fala, ninguém, não importa. Eu digo para vocês que se vocês destruírem esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. E no final do capítulo vai dizer, por que Jesus estava falando isso? Porque ele representava o templo, ele era o templo. Ele tabernaculou conosco, vai dizer em João. A presença de Deus estava em Jesus. Então, da mesma forma que Jonas, quando orava lá na barriga, né, na língua do peixe, na boca do peixe, ele se lembrava do templo, que era um lugar de comunhão, um lugar onde a lei de Deus estava, e também um lugar onde a propiciação, né, o sacrifício era feito. Nós, como cristãos também, quando nós olhamos para Jesus, nós temos essas duas coisas. Primeiro, até escrevi aqui para eu lembrar, Jesus, primeiro, ele foi aquele que cumpriu a lei de Deus. A lei de Deus era o estilo de vida, o padrão que o israelita deveria viver. A lei de Deus representava um lugar onde ninguém conseguiria viver. A conduta, os pecados, a forma de viver, a lei representava um lugar de perfeição. E quem foi a única pessoa que cumpriu a lei? Cristo Jesus. Jesus foi aquele que cumpriu a lei plenamente. Nele não existia pecado. Quando nós olhamos para Jesus, então, nós olhamos para a lei de Deus sendo cumprida em Jesus. Mas não só isso, quando nós olhamos para Jesus, nós também nos lembramos da propiciação. O que é a propiciação? Da mesma forma que um sangue era derramado por toda Israel, lá no lugar onde a misericórdia de Deus era derramada, a ira de Deus era derramada sobre um animal, da mesma forma em Jesus. Quando ele levou sobre si o pecado da humanidade, nós olhamos para ele, nós vemos um homem perfeito que cumpriu a lei, mas que também levou sobre si a ira de Deus. É por isso que o livro de Romanos vai falar em Romanos capítulo 3, versículo 25, fala, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, Jesus levou sobre si, olha que especial isso, da mesma forma que Jonas olhava para o templo, e daí é até algo profético, é Jonas no meio daquele buraco, se lembrando da presença de Deus. Existe um convite para mim e para você, que eu e você nós devemos viver. Todas as vezes que nós vivemos nesse lugar de fugir de Deus, que Deus nos encontra, a gente está no meio da tribulação, no meio da tempestade da vida, mas eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem enfrentado, mas o convite que Jesus faz para nós é, olhe para mim. Jesus nos convida a, no meio de tudo aquilo que a gente está vivendo, Ele fala para nós, olhe para mim. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos aquele que viveu a vida perfeita, a vida que eu e você deveríamos viver, em termos de padrões, de ser perfeito em tudo, amoroso, misericordioso, pensa em termos de bondade, em nível de ética. Esse era Jesus, mas ao mesmo tempo nós vemos em Jesus a ira de Deus caindo sobre Ele, a vida que nós temos, a presença que nós podemos desfrutar de Deus, tudo por causa de Jesus. Da mesma forma que Jonas ele estava olhando para Jesus, existe um convite que Deus faz para cada um de nós. Existe um convite que Deus faz para cada um de nós. Olhe para o meu filho. Olhe para Cristo Jesus. A fé de Jonas veio a olhar para o templo. A nossa fé como cristãos vem de olhar para Cristo Jesus. De olhar e entender que a sua graça cobre os nossos corações.
Meus amigos, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender isso. Quão profético, quão importante é para nós. Quão profundo é isso, a necessidade de olharmos para Jesus e nos lembrarmos do sacrifício feito em nosso favor. Aonde você estaria se não fosse Jesus? Quem você seria? Como estaria a sua família, suas decisões? Como estaria o seu coração hoje se Jesus não tivesse transformado o seu coração, a sua vida? Aonde nós estaríamos? Eu sei aonde eu estaria. Eu com certeza teria destruído o meu casamento. Eu com certeza, sei lá, eu ia arrebentar com os meus filhos. Eu seria uma pessoa amargurada, irritada, controlada, talvez pela raiva, controlada pelas minhas emoções. Eu tenho certeza que eu seria um cara que provavelmente, sei lá, seria descontrolado na maneira de ser, porque eu me conheço. Se não fosse Cristo Jesus me salvando, me transformando e o seu Espírito Santo conduzindo a minha vida, eu não sei como eu estaria hoje aqui, sei lá. Eu tenho certeza que se você olhar para tudo aquilo que você está vivendo e fazendo, tem um toque de Jesus, mesmo que de maneira indireta aí, sei lá. Mesmo você distante dele, fugindo dele, ainda assim, seu amor nos alcança, transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas, as nossas atitudes. E antes de eu passar para o último ponto e já chamar o pessoal para vir aqui, mais uma vez quero reforçar isso. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado. Olhando para muitos que estão aqui, tem muita gente nova que eu não conheço a história, não conheço, né, como é a sua vida, a sua família, as suas decisões. Mas uma coisa eu sei que existem muitas pessoas aqui dentro que têm fugido de Deus. Você está num lugar de distância e Deus está te atraindo, e o convite que Ele faz para mim e para você, assim como Jonas fez lá na barriga do peixe, é: olhe para Jesus. Quando olhamos para Jesus, alguma coisa muda no nosso entendimento. Alguma coisa muda nos nossos corações. Alguma coisa é transformada de dentro para fora. Os nossos sonhos são transformados, os nossos corações são transformados quando simplesmente olhamos para quem Jesus é. Amém? E daí, vamos lá, a gente está falando sobre uma oração de Jonas aí em 9 versículos, 10 versículos, né? Jonas está dentro da barriga do peixe, está lá, né, na boca do peixe, ele está orando. Primeira sessão ali, os primeiros 6 versículos, ele ora sobre a sua condição, quem ele era. Aí nós lemos do versículo 6 ao 7, na verdade, 6 ao 7. Jonas então clama a Deus por sua misericórdia, por sua graça. E daí a partir do versículo 9, ele vai falar do versículo 9 até o versículo 10. Jonas, ele vai se encher de uma gratidão no seu coração. É uma gratidão que vai preencher a sua vida, de olhar e falar: agora tudo faz sentido. Depois de lembrar quem ele era, depois de lembrar da graça e misericórdia de Deus, uma gratidão sobe ao seu coração e ele é cheio de esperança com relação àquilo que ele vai viver quando voltar ao seu chamado, à sua missão, né? Versículo 9 e 10, quero continuar lendo com vocês aqui, versículo 9 e 10, fala assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em uma terra, na terra firme. Legal. Então Jonas é vomitado, né, para a praia, para o mesmo lugar onde ele tinha começado a sua viagem de fugir de Deus. Mas, pessoal, existe alguma conexão? Até escrevi aqui. Existe alguma conexão entre um coração grato e um comprometimento, uma obediência real a Cristo Jesus? Existe algum ponto importante para nós? Jonas aqui no versículo 7, ele também vai dizer assim: quando a minha vida já se apagava, me lembrei de ti, Senhor. Ele trouxe à memória tudo aquilo que Deus já tinha feito, tudo aquilo que Deus já tinha prometido, tudo aquilo que Deus já tinha realizado na sua vida. Eu creio que muitas coisas que nós estamos vivendo, em termos de até
lutas, pecados, né, áreas que a gente sabe que a gente fica caindo e voltando, e caindo e voltando, vem de um coração ingrato, de um coração que não consegue se lembrar daquilo que Deus já fez, um coração que não consegue se lembrar do que Cristo já realizou, da maneira que Ele te salvou, até mesmo de lembrar, que a gente falou no segundo ponto agora, de se lembrar da obra da cruz, do que Cristo fez por você. Tudo vem de um coração ingrato, de não se lembrar, de pensar só nas nossas próprias vidas. Pensa nisso. Se a gente falou na primeira palavra que Jonas era um cara orgulhoso, o que é um cara orgulhoso? O que é um cara egoísta? Uma pessoa orgulhosa, egoísta, uma pessoa que vive para si, que pensa só em si mesmo, pensa só nas seus próprios desejos, sua própria vontade. Jonas era esse cara. Mas nesse momento, a Bíblia diz então no versículo 7, ele se lembrou. Ele se lembrou, trouxe a memória. E não só isso, então, uma gratidão brotou no seu coração. E da gratidão, a Bíblia vai dizer então que ele se comprometeu a viver o que Deus tinha para ele, que era pregar a palavra de Deus aonde ele fosse, em Nínive. Sabe que muitos dos projetos que Deus tem para as nossas vidas, a vontade de Deus para nós, eu sei que existe uma liberdade até de nós decidirmos, muita coisa a gente espiritualiza, qual que é a vontade de Deus para mim, com quem que eu devo casar, quais são os meus próximos passos, né? A gente espiritualiza demais, acho que pegar a Bíblia, abrir num versículo e fazer assim, Deus vai falar comigo. E não é dessa forma. Deus, na sua soberania e graça, Ele dá uma liberdade para nós, mas tem a ver com conhecermos o seu coração e vivermos nesse lugar. Mas perceba, mais uma vez, muitas vezes nós estamos entrando em buracos da nossa vida, situações mal resolvidas, porque nós não temos um coração grato. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 4, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o pecado da imoralidade sexual, ele vai linkar o pecado da imoralidade sexual com ação de graças, um coração grato. Ele fala assim, né? Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Por que o apóstolo Paulo fala isso? O que é um coração grato? Meus amigos, o pecado nos dominar. Quando nós deixamos o pecado dominar as nossas vidas, as tentações, os pecados, quando somos escravizados novamente por tantas práticas e coisas que nós estamos passando, é porque nós não temos um coração grato. Mais ainda eu digo, a gente tem um coração ingrato. A gente diminui o poder da cruz. E a gente vive, como a gente falou na primeira mensagem, como se fosse ateus não praticantes, né? A gente diz que acredita em Deus, mas na prática nós não temos fé que Ele realmente existe. Então nós vivemos a pornografia porque a gente, na verdade, crê que Deus não está vendo aquilo que a gente está fazendo. A gente acha que quando a gente está nos relacionando no relacionamento com a nossa namorada, e a gente sabe o que é imoralidade, a gente sabe aonde é o ponto que nós não podemos ir, o tipo de beijo que a gente não pode fazer, aonde nós não podemos tocar, porque o corpo da menina que Deus te deu para cuidar ainda não é seu, e a gente toca na descrença de achar que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. E a gente vive como se Deus não existisse, mas Deus está vendo. Então você percebe que vem de um coração ingrato. Eu diminuo. A mesma coisa acontece quando nós celebramos a ceia e a gente não percebe a tamanha importância de celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, de trazermos à memória aquilo que Jesus fez, a obra da cruz, e de como ela nos alcança todos os dias, conforme a gente falou na última palavra, a cruz nos alcança todos os dias. A graça de Jesus alcança os nossos corações todos os dias. E se nós tivermos um coração grato, que entende o que Jesus fez por nós, quanta coisa diferente nós vamos viver, debaixo dessa perspectiva, de que Jesus não nos criou para isso. Jesus não te criou para isso, para o relacionamento promíscuo,
para fazer certas coisas, para estar em certos lugares. Cristo não te criou para isso. E todas as vezes que você vive essas coisas, você está dizendo para Deus: não me importa. Eu não estou nem aí com o que você pensa. Eu não estou nem aí com o projeto de vida que você tem para mim, com a tua vontade. Eu quero é viver conforme a minha vontade. Exatamente o que Adão e Eva viveram lá no Éden. Viveram conforme as suas próprias vontades. Em vez de ter um coração grato, imagina lá no Éden, em vez de ter um coração grato por tudo aquilo que Deus tinha dado. Da mesma forma, todos os pecados vêm de um coração ingrato. E a Bíblia vai dizer aqui, em Jonas, mais uma vez, para a gente finalizar, Jonas, ele vai linkar a gratidão com comprometimento. Que ele vai falar, né? Mas eu, com um cântico de gratidão, oferei sacrifícios a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Meus amigos, a partir do momento que a gente começar a intencionalmente ir para esse lugar de gratidão, assim que a gente sair, tirar os nossos pés, né, sentar na cama, acordando pelas manhãs e falar: Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, pela família que eu tenho, pelo emprego que o Senhor me deu. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez já no meu coração, aquilo que o Senhor vai realizar no meu dia. Eu te garanto que o seu dia vai ser diferente. Eu te garanto que muita coisa vai mudar se a sua perspectiva vier de um coração grato. E não só isso, o seu comprometimento vai mudar de acordo com a sua declaração de fé que você está tendo e declarando, se lembrando de quem Cristo é e do que Ele fez por você. Você consegue perceber isso? Dá para entender o que eu estou falando? Jonas, então, debaixo desse espírito de gratidão, ele cai na praia. E daí ele vai para a cidade de Nínive e ele começa a pregar a palavra para aquela cidade. E daí tem uma reviravolta, a gente vai falar na outra semana, porque Jonas volta a pecar. Assim como a gente volta a pecar. Mas a gente vai falar na outra semana. Eu gostaria de orar agora por isso. O que eu sinto é: o Senhor nos dá um coração grato. Todas as vezes, por exemplo, que nós estamos num louvor como esse, nós não levantamos as nossas mãos, não nos expressamos ao Senhor, sabe que isso revela também um coração ingrato. Um coração que não se lembra daquilo que Deus está fazendo e deseja fazer. Todas as vezes que nós destratamos a presença de Deus num tempo como esse de louvor que a gente teve agora, e a gente trata o vir na igreja como se fosse qualquer coisa, o estar com os meus irmãos como se fosse qualquer coisa, o viver como se fosse qualquer coisa, isso revela um coração ingrato, revela um coração insubmisso. E eu não sei você, eu não quero viver assim. Eu não quero ter um coração ingrato. Eu não desejo ter um coração que é ingrato, que não se compromete. Eu quero ser fiel naquilo que o Senhor me chamou a ser fiel. Se o Senhor me colocou 3 filhos para eu cuidar, se o Senhor me colocou um ministério com muitos jovens para eu cuidar, se o Senhor me chamou para ter um casamento, né, para eu viver, cuidando da minha esposa, eu quero ser fiel até o fim. Debaixo desse espírito de um coração grato, com consciência daquilo que eu seria se não fosse Cristo Jesus. Um coração que entende que só é fiel, só é comprometido por causa de se lembrar do lugar onde eu estava sem Jesus. Eu queria que você agora, no seu lugar, eu queria que você orasse agora ao Senhor. Fala: Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez por mim. Muito obrigado, Jesus, porque quantas vezes eu tenho crises, Pai, eu me vejo fugindo de Ti, eu me vejo distante da Tua presença, eu me vejo distante da Tua palavra, eu me vejo distante da Tua vontade, porque eu me esqueci da Tua voz, porque eu não tenho Te buscado, eu não tenho Te procurado, eu não tenho Te conhecido.
E Jesus, a vida não faz sentido a não ser te conhecer cada vez mais. Jesus, leva de novo cada um de nós a uma santa expectativa, como nós cantamos hoje aqui, de sermos visitados, mas temos a Tua presença habitando e transformando as nossas casas, os nossos corações, as nossas vidas. Deus, nós queremos viver a Tua vontade, nós não queremos fugir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Livra-nos desse espírito independente que move o nosso tempo. Livra-nos desse espírito egoísta que deseja essa autopromoção, deseja não depender de ninguém. Jesus, nós declaramos que somos dependentes da Tua palavra, que somos dependentes dos nossos irmãos uns dos outros. Nós declaramos que nós dependemos de Ti, Jesus. Nós somos fracos, frágeis nos nossos problemas e pecados. Nós dizemos, tem misericórdia de nós, mas nós queremos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou a cumprir. Nós queremos viver a Tua vontade plenamente. Nós queremos, Pai, cumprir com os Teus propósitos para nós. Jesus, não nos deixe viver distantes da Tua presença. Não nos deixe, Jesus.